Bom, gravando então, de volta, né, às aulas. Na verdade, acho que esse recesso vem em boa hora, tanto para vocês, né, quanto para mim, acho. Porque eu acabei voltando para a escola também, as aulas entre aspas, né, voltou o reforço, e aí o colégio pediu para eu voltar também para a escola, então esse recesso acabou vindo bem na hora de poder me organizar de novo para ir para a escola e dar aula presencialmente, tá? Mas voltando, então, a gente vai dar continuidade ao nosso curso. É, faltam poucas aulas, poucos temas para a gente terminar. Falta Rússia, falta Índia, China, Japão, Oceania e, e Antártica. Tá? Então, faltam pouquinhas aulas para a gente terminar o curso. Depois do término, a gente vai fazer uma revisão. Lá para dezembro, a gente faz uma revisão, porque os vestibulares ficaram todos para janeiro, né? Então, em dezembro, a gente faz essa revisão. E aí, depois, eu vou até perguntar para vocês o que vocês precisam, querem mais revisar, para organizar certinho essas aulas de revisão, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, tá? Ou falar, beleza? Então, hoje o tema da aula é Rússia. A gente vai ver, claro, muita história da Rússia, desde a Rússia imperial, Rússia czarista, depois da Revolução, aí a Rússia depois da União Soviética, né? E a Rússia hoje com os conflitos importantes que a Rússia está envolvida, beleza? Então, é uma aula de muito contexto histórico, mas mais para o final a gente vai começar a entrar mais em atualidade, em geografia de fato, tá bom? Então vamos lá. Para entender o que foi a Revolução Russa, acho que vocês até terão aula sobre a Revolução Russa em história geral, né? Mas para entender o que é a Rússia hoje, o que foi a União Soviética, o que é a Rússia hoje, a gente precisa entender um pouquinho do contexto histórico do que era a Rússia antes, né? Então, no começo do século XX, 1900, vocês já tiveram aula de Revolução Russa, né? Ah, que bom. Então, no começo do século XX, a Rússia era um império, né? Era governada pelo Nicolau, o czar Nicolau II. Estava querendo saber como ela está hoje. A gente vai dar uma olhada, tá? E o imperador tinha poderes absolutos, né? Assim como houve no Brasil, o período imperial, a Rússia era a mesma coisa. A economia russa era extremamente agrária, tá? Então, não era uma economia desenvolvida como outros países da Europa já eram, né? Industrializados. A França, a própria Inglaterra, os Estados Unidos nessa época já era um país bem industrial. A Rússia não. A Rússia era um império, mas muito, muito agrária, né? Com pouquíssimas indústrias, e as indústrias que tinham eram bem localizadas mais próximo à Europa, né? Na parte da Rússia europeia. Então, esse comecinho do século vai ser o início da industrialização, né, na Rússia, mas ainda com pouquíssimas indústrias, com pouco, inclusive, capital para investimento nessas indústrias, tá? Então, a gente vai ter o processo que ocorreu em todo o mundo. Quando a gente tem industrialização, a gente vai ter êxodo rural, a saída, né, do pessoal do campo indo para as cidades, para o trabalho nas fábricas, e isso vai gerar uma aglomeração nas cidades, provocando fome, provocando desemprego, porque a cidade não conseguia dar emprego para todo mundo, então começou a ter muitos pedintes nas ruas. Isso aconteceu no mundo todo nesse período de revolução industrial, né? Pelo menos no período industrial dos países, né? A cidade não consegue absorver toda a mão de obra e a população acaba passando fome, acaba ficando desempregada, a cidade começa a inchar, e aí, com base nisso, começaram os movimentos de greves, os movimentos contra o czar, né? Justamente porque a Rússia estava passando por esse momento conturbado de inchaço urbano, de desemprego e de fome, né? E aí, para agradar a população, o czar fez algumas reformas, né? Reforma de liberdade de imprensa, deu mais autonomia para o judiciário, ele tentou comprar a população, ele tentou dar um jeitinho para que os protestos cessassem, o que não deu muito certo, né? Mas foi uma saída aí do imperador Nicolau II. E aí, em 22 de janeiro de 1905, os trabalhadores e camponeses marcharam até o Palácio de Inverno do czar, né?
conhecido aí como Domingo Sangrento. O czar mandou as forças armadas, né, o exército, houve muita repressão, houve muita morte, por isso é conhecido como Domingo Sangrento. Como estava no inverno, a neve ficou toda vermelha, né, com as mortes e com os conflitos que existiram, que aconteceram nesse domingo. E aí, claro, o imperador então repele os movimentos e começa a tentar agradar novamente a população. Ele cria a Oklana, que é uma polícia de repressão, como se fosse uma Gestapo, né, nazista, ou outras forças militares, paramilitares aí, que atendem a vários governos, né? E com isso, os operários e camponeses começam a se organizar para tentar uma derrubada do czar, né? Nos soviets, né? Os soviets são os pequenos conselhos, eram as pequenas reuniões, né, que os camponeses e operários se reuniam para debater a política, para debater a Rússia daquela época. E aí é fundado o Partido Operário Social Democrata, que vai depois se tornar o Partido Comunista, que vai se tornar depois a própria União Soviética, né? E aí eles tiveram contato com as obras do Marx e do Engels. Então aqui que as coisas se encaixam. A partir das greves, a partir da organização dos soviets, a partir da organização do Partido Operário Social Democrata, eles vão começar a ter o contato com as obras do Marx, o Capital, com as obras do Engels, né, sobre socialismo e sobre comunismo. E aí o imperador vai convocar a Duma. A Duma é uma espécie de conselho para uma nova constituinte. Não sei se vocês ficaram sabendo, o Chile aprovou, né, uma nova constituinte no domingo. Tem um cara aí loucão no Brasil que quer um projeto de lei para fazer uma nova constituinte no Brasil também, uma nova Constituição Federal. Mas foi isso que o imperador fez para tentar conter de novo os movimentos, as greves, as organizações. Ele convoca a Duma, que é o parlamento, que vai definir uma nova Constituição. Nesse parlamento, né, estavam divididos os mancheviques, a classe burguesa, né, a classe rica, burguesa, dona das indústrias, dona das terras, a classe burocrática mesmo, os mancheviques, que era a maioria, e do outro lado os bolcheviques, os trabalhadores e camponeses, que tinham a figura principal, o Lenin, né? Então aqui que aparece o Lenin era o principal, vamos dizer assim, deputado dentro da Duma, do parlamento, que comandava os bolcheviques, os camponeses e os trabalhadores. Beleza? Deu para entender tudo? E aí a gente vai para a Revolução, né? Os bolcheviques começam a se organizar, começam a ter vários protestos, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Em 17, os protestos colocam um fim, de fato, ao Império, né? É criado um governo provisório. Então, nesse primeiro momento, existiam dois governos. A Duma, comandada pelos mancheviques, com a figura do imperador, do czar, como figura central, e o Soviet, né, aqueles pequenos conselhos, o Soviet de Petrogrado, comandado pelos bolcheviques. Então, uma cisão no parlamento, a Duma ficou com os bolcheviques e o Soviet de Petrogrado com os bolcheviques. E aí estoura uma guerra civil. E eles vão à luta armada, de fato, bolcheviques contra bolcheviques, camponeses trabalhadores contra o czar, as forças czaristas, né? E aí o Soviet organiza o Exército Vermelho, o famoso Exército Vermelho, que vai, né, ser muito útil na Segunda Guerra Mundial. Claro, muitos morreram também. E eles vão acabar tomando, né, tomando a Duma e depondo os bolcheviques, expulsando os bolcheviques do poder. Com o Lenin, né, o Lenin era a grande figura, né, a principal figura de comando, e o Trotsky era o segundo cara ali, da segunda linha, né? E eles acabam implementando então um novo governo que vai estatizar os bancos, estatizar as indústrias, ou seja, o Estado vai tomar os bancos, vai tomar as indústrias, vai fazer a reforma agrária e principalmente vai se retirar da Primeira Guerra Mundial. A Rússia estava muito envolvida, né? O governo do czar estava muito envolvido com a Primeira Guerra Mundial a partir da Revolução, que começa em 17, e aí quando Lenin assume, né, de fato, o poder, ele se retira da Primeira Guerra Mundial para organizar o país, para organizar a Rússia, né? E aí o Lenin cria a NEP, né, a nova política econômica, que seria uma transição
entre a economia capitalista, do czar, né, da Rússia imperial, para uma economia capitalista, uma economia planificada. Tá? Em 1918, o Partido Bolchevique se torna o Partido Comunista, e em 22 vai ser criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a União Soviética. Tá? Então, tudo isso começa lá com a insatisfação popular das pessoas com o governo imperial, todo a guerra civil, né, o domínio sangrento, a posse do governo por parte dos bolcheviques, a expulsão dos bolcheviques, e aí, em 22, se dá de fato criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu não sei como é a história, como é um marco da criação da União Soviética, mas eu lembro que foi no passado, 2019, 2018, que se comemorou 100 anos da Revolução, mas como vocês podem ver, aí começou muito antes, né? Começou lá em 1905. As greves começaram em 1905, as manifestações começaram em 1905, duraram aí pelo menos 15 anos, mais de 15 anos. Em 17 a gente tem os dois governos, em 18 a gente tem a criação do Partido Comunista, e só em 22 que vai ser criada a União Soviética de fato. Beleza? Esse é o contexto histórico aí da criação e da Revolução Russa. E aí vamos falar então da União Soviética. A partir de agora, a Rússia deixa de ser a Rússia imperial, se torna a União Soviética, né? E aí o Lenin morre em 1924. E aí, né, o país fica aí agora. Quem vai ser o grande líder, já que o Lenin foi, né, a principal figura política das manifestações, a principal figura política da tomada do poder. E aí existia a grande disputa entre o Trotsky e o Stalin, né? Inclusive disputa que reverbera até os dias atuais, né? Tem muita gente que é stalinista, tem muita gente que é trotskista, tem muita gente que é leninista, né? Qual que era a principal diferença entre os dois? O Trotsky era o segundo na linha de comando, mas o Trotsky ele tinha uma visão do socialismo, do comunismo, de internacionalização, ou seja, levar o socialismo para os outros países. Para o Trotsky, não seria, é, não era recomendável ficar no socialismo só dentro da União Soviética. Os outros países precisavam criar as suas revoluções, criar os seus movimentos para alcançar esse socialismo, né? O Stalin já tinha uma figura um pensamento diferente. O Stalin queria primeiro desenvolver, né, a União Soviética, primeiro desenvolver o país, para depois começar um processo de internacionalização do socialismo, tá? E aí, é claro, o Lenin acaba, o Lenin não, aqui o Stalin, tá errado aqui, o Stalin acaba ganhando a disputa, né? O Partido Comunista acaba aderindo mais às ideias do Stalin, e aí com isso ele cria o primeiro plano quinquenal para desenvolver a indústria soviética. Esse plano foi de crucial importância, porque ele que vai ser o motor, né, da indústria soviética. A União Soviética vai ter um parque industrial muito dinâmico, né, competindo com os Estados Unidos nesse primeiro momento, década de 30, década de 40, às custas desse plano quinquenal do Stalin, tá? Em 1930, e aí começa as repressões, né? O governo mais fechadão e mais ditadura do Stalin. Em 30, o Stalin vai começar a perseguir vários opositores que eram contra a sua visão do socialismo, de primeiro desenvolver a Rússia e depois internacionalizar. Então ele prende muitos militares, ele prende muitos ex-apoiadores, né? Aí a grande repressão dentro da União Soviética de mortes, assassinatos ou prisões na Sibéria. Inclusive ele vai perseguir o próprio Trotsky, né? O Trotsky quando ele perde a disputa com Stalin, ele se exila no México. E aí, em 1940, a mando do Stalin mata um Trotsky dentro da casa dele, no México. Tá? Então, tem. Claro, o Stalin ele foi muito importante nesse primeiro momento de desenvolvimento da indústria, principalmente, né? Mas a gente tem que lembrar também de todas as atrocidades que o Stalin fez, perseguição dos opositores, a morte do Trotsky, né? Na própria Segunda Guerra Mundial, embora o Exército Vermelho
o exército soviético tem ajudado muito na derrota da Alemanha, né? Foi a União Soviética que chegou a Berlim e depôs o governo alemão em 45. Muitos soldados morreram, né, durante a guerra. Né? Mais de 1 milhão de soldados soviéticos morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, claro, a gente não pode relativizar e tem que ter essa visão crítica. Acho que os stalinistas agora eles estão revirando os olhos para mim. Mas é isso, tá? São fatos históricos. Tudo bem? E aí, em 53, o Stalin morre. Né? O Stalin também vai ser importante na Segunda Guerra Mundial. Né? Se não fosse o Stalin, provavelmente a União Soviética não teria dado o apoio que deu para o eixo, não, como fala, o eixo era Alemanha, Japão e Itália, e os aliados, Inglaterra, Estados Unidos, França e União Soviética. Né? Então, se não fosse Stalin, esse apoio dos aliados não seria tão grande. E aí, depois da morte do Stalin, vai chegar uma outra disputa pelo poder dentro do governo soviético. Né? E aí a gente vai ter diversos presidentes, diversos primeiros ministros comandando a União Soviética, até chegar no Gorbachev, que vai ser o último primeiro-ministro da União Soviética. Então, depois da morte do Stalin, a gente tem o Nikita Khrushchev, né, de 53 a 64. Ele também vai estimular o crescimento da indústria, principalmente as indústrias de bens de consumo. Né? O Khrushchev ele foi importante também para desenvolver um mercado consumidor dentro da União Soviética. A União Soviética, nessa época, década de 60, 70, a União Soviética teve crescimento muito grande, crescimento econômico absurdo por causa desse desenvolvimento do mercado interno, desculpa. Depois o Leonid Brezhnev, de 64 a 79, ele já pega um pouquinho o começo da decadência da União Soviética. Aqui é importante a doutrina Brezhnev, né? Assim como houve a doutrina Monroe, lembram da doutrina Monroe nos Estados Unidos? América para os americanos, né? Os Estados Unidos protegendo, entre aspas, os outros países da América Latina contra invasões e contra a ameaça comunista e etc. Houve também a doutrina Brezhnev, ou seja, a União Soviética poderia invadir e intervir um país aliado caso ele fosse ameaçado pelo capitalismo. Né? A Monroe é caso os países fossem ameaçados pelo socialismo, a Brezhnev caso os países fossem ameaçados pelo capitalismo. Então houve essa dualidade entre os dois. A gente está na Guerra Fria, a gente está no mundo bipolar, como a gente já viu. É nesse período também de grande crescimento econômico, como eu disse, década de 60, 70, onde a gente vai ter a corrida espacial, né? Satélites, o primeiro satélite lançado pelo homem, o Sputnik na Rússia, aí depois a primeira caminhada espacial também foi de um russo, até que os Estados Unidos chegam na Lua em 64, 69, não vou lembrar agora. Tá? Mas é nesse período que a gente vai ter a corrida espacial, um período de grandes inovações tecnológicas, mas de muita ameaça também, né? O que foi a corrida espacial? Não foi quem chega primeiro à Rússia, não, à Lua, mas foi tipo, uma medição de força entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? A mensagem era a seguinte: tá vendo esse foguete que eu consigo mandar para o espaço, mandar na Rússia, eu tô com a Rússia na cabeça, mandar para a Lua? Eu posso muito bem colocar uma bomba nesse foguete e mandar para qualquer lugar. Sendo que eu já cheguei no espaço, eu posso mandar ir para qualquer lugar. Essa era a mensagem subliminar por trás da corrida espacial. Então foi um período de grande medo, literalmente, de uma terceira guerra mundial, o que seria uma guerra nuclear, né? Agora com Rússia e Estados Unidos, União Soviética e Estados Unidos, comandando as relações geopolíticas ao redor do mundo. Depois do Brezhnev, a gente teve o Andropov, Yuri Andropov, que ficou de 82 a 84. Aqui a gente tem vários primeiros ministros, um atrás do outro, eles acabam não conseguindo ter uma vida longa no cargo. O Andropov, o principal feito dele é que ele era chefe da KGB, a KGB que era tipo a CIA da União Soviética, né? O departamento de espionagem, de serviço secreto da União Soviética. Depois o Konstantin Chernenko, que vai ficar só um ano, né? Ele vai acabar morrendo no cargo, inclusive.
Ele foi muito importante porque ele reformou a educação, né, o sistema educacional soviético, e também ele organizou de forma melhor a burocracia do Estado. A União Soviética sempre foi muito, como que fala? Sempre foi muito acusado de ter muita burocracia, de ser um Estado muito grande, né? Porque é um Estado, nada de iniciativa privada, nada de mercado capitalista, então as coisas sempre se concentraram muito na mão do Estado. E aí, por último, a gente tem o Mikhail Gorbachev, que vai ser o último primeiro-ministro da União Soviética, vai ficar de 85 a 91, ele fica um pouco mais no cargo, né? E aí o Gorbachev vai ser importante porque ele é o primeiro-ministro da União Soviética que não participou da revolução, que não participou da criação da União Soviética. Então ele já tinha um marco, ele era um burocrata, ele era uma figura importante dentro do Partido Comunista, mas tem essa curiosidade aí, ele é o primeiro-ministro que não participou, que nasceu depois da Revolução Soviética. Ele já tinha nascido, ele já nasceu, né, na União Soviética, não na Rússia Imperial. Tudo bem? O que o Gorbachev fez? Né? E aí o Gorbachev ficou marcado por ser o último primeiro-ministro e o primeiro-ministro que participou da derrocada da União Soviética. Né? Mas o governo do Gorbachev foi muito bom, pelo menos a ideia do Gorbachev era muito boa, e aí, de novo, socialistas de plantão estão revirando os olhos para mim, porque muitos, né, dos teóricos socialistas, marxistas da atualidade, falam que a culpa do fim da União Soviética foi o Gorbachev. Mas não foi, na minha visão, não foi exatamente isso. Tá? A União Soviética, já nesse último momento, ali, anos 80, 90, já vinha passando por várias crises econômicas e crises sociais também. Né? Várias repúblicas soviéticas, a União Soviética era a junção de vários países, né? Se tornaram repúblicas soviéticas, daí o nome. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, várias repúblicas já tinham vários movimentos de independência da União Soviética. Elas queriam a sua independência. Inclusive, o Gorbachev vai tomar algumas ações para tentar dar mais autonomia para essas repúblicas, para esses países que faziam parte da União Soviética. E aí ele vai criar as duas principais plataformas políticas e econômicas que ele fez, né? A Glasnost e a Perestroika. Acho que vocês já, em algum momento da vida escolar, já ouviram falar da Glasnost e da Perestroika, né? A Glasnost era um plano de política, né, um plano político de maior transparência, de maior liberdade de imprensa, de maior liberdade para as manifestações, porque até então a União Soviética reprimia muito violentamente as manifestações nas repúblicas. Então a Glasnost foi um passo em direção a uma abertura política, a uma transparência política, né? E a perestroika no ramo econômico de reconstrução econômica do país, né? De abrir o mercado para iniciativa privada, para capitais estrangeiros. Né? Eu gosto muito de falar do Gorbachev que ele queria uma União Soviética um pouco parecida do que a China hoje. Né? A China é um grande país, a China é um país socialista com um governo centralizado em Pequim, mas na economia ela é aberta ao mercado. Eu acho que essa era a ideia, mais ou menos, do Gorbachev, só que ele acabou não conseguindo fazer. Né? Mas a grande ideia era essa, de abrir o mercado da União Soviética para a iniciativa privada, para capitais externos, e dar um pouco mais de transparência política para a sociedade. Tá? E aí, muitos dizem que essas duas políticas foram o fim do sistema socialista. Né? A partir do momento que a gente abre o mercado, a gente não está falando mais de uma economia planificada, centralizada no poder do Estado. A gente está falando de trocas comerciais e de capitalismo de fato. Né? E aí o fim da União Soviética vai se dar em 91. Né? Um grande marco do fim da União Soviética é a queda do Muro de Berlim, em 91. E depois a gente tem a própria dissolução da União Soviética. Tá bom? Eu não gosto muito de acreditar o fim da União Soviética no Gorbachev. Mas sim, ele acaba tendo, né, ele acabou tendo essa fama
de ser o último primeiro-ministro e o que acabou, de fato, com o sistema soviético. Beleza? Dúvidas? Deu para entender um pouquinho esse contexto histórico? A gente vai entrar agora na Rússia pós-União Soviética, né? Antes era a Rússia Imperial, depois virou União Soviética e agora a Rússia moderna, né? Pós-dissolução da União Soviética. Então, a Rússia pós-União Soviética, ela vai nascer com vários problemas. Primeiro, porque é muito difícil você sair de um sistema socialista, todo fechadinho, todo centralizado no Estado, para um sistema agora capitalista, né, de trocas comerciais, num contexto de globalização, década de 90, né, começo da década de 90, final da década de 90, a gente tem um processo de globalização muito grande. Então a Rússia ela vai sentir muito forte essa passagem, essa acostumação agora para uma economia capitalista e para uma economia globalizada. E aí quem vai assumir a Rússia é o Boris Yeltsin. O Yeltsin ele era também do Partido Comunista, né? Mas ele era muito crítico ao Gorbachev. E aí o Yeltsin vai começar a transição do socialismo para o capitalismo. As críticas à economia russa vão se dar muito nesse período do Yeltsin, né? Porque o que o Yeltsin fez? Privatizações. Então imagina um país que estava acostumado há mais de 70, 80 anos com uma economia socialista toda centralizada e agora o primeiro-ministro, o presidente fazendo privatizações, vendendo empresas, vendendo bancos, vendendo indústrias, né? Foi uma grande crise dentro da Rússia moderna. E aí, isso gerou também uma grande concentração de riqueza dentro da Rússia. Porque essas privatizações, né, na União Soviética, as pessoas não tinham muito poder aquisitivo, né? Porque era um Estado socialista. Quem tinha poder aquisitivo, quem tinha muito dinheiro, eram os integrantes do Partido Comunista. Então era a burocracia, né, a classe burocrática do Partido Comunista, os militares, os políticos, essa galera tinha dinheiro. Então, com as privatizações, quem comprou as empresas, quem comprou os bancos, foram os próprios membros do Partido Comunista, né? Então, a grande crítica é essa, de que houve uma grande concentração de renda, uma grande concentração da produção por causa desse programa de privatizações que acabou dando entre aspas, né? Não vendendo as empresas, mas dando para essa classe política, para essa classe militar que tinha dinheiro. Né? E a população, de modo geral, não tinha dinheiro, não tinha como comprar essas empresas e esses bancos. Então, houve uma grande concentração de renda da produção e da riqueza aqui na Rússia pós-União Soviética com o programa de privatizações do Yeltsin. E aí assume o Putin. O Putin está no poder desde 98. Né? O Putin é o atual presidente da Rússia. Né? Mas é um tempo muito grande de comando do Putin dentro da Rússia. Só que ele fez a economia crescer muito. Né? Vários programas dele, o Putin reformou o processo educacional de novo, o Putin conseguiu ter uma transição maior de um período socialista para uma economia mais capitalista. Ele foi responsável pela integração da economia russa com a Europa, né? Então, por isso que o Putin goza de muito prestígio, de muito poder pela população russa. Né? Os russos gostam muito do Putin porque ele foi o responsável da transição, o responsável do crescimento econômico, embora hoje a Rússia não tenha tanto crescimento como já teve nos primeiros anos ali do século XX, mas ele foi responsável por um grande crescimento, por essa transição, então ele é muito querido, né? É claro, é um cara populista, é um cara ditatorial, a gente sabe de leis da Rússia, por exemplo, contra a união homoafetiva, contra os direitos, né, dos LGBTs, contra a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, tudo isso é característica de estados totalitários. E a Rússia é um estado totalitário, embora com uma democracia disfarçada, né? Porque o Putin é eleito, mesmo ele sendo eleito, a concentração do poder estatal ainda é muito nas mãos
do primeiro-ministro e do presidente. E, na verdade, o Putin não é primeiro-ministro desde 98, nem presidente desde 98. Mas ele sempre intercala os cargos, né? Na Rússia tem o primeiro-ministro e tem o presidente. Então, num período ele é presidente, aí ele troca de cargo com o cara de confiança dele, vira primeiro-ministro, depois ele troca de cargo e vira presidente de novo, e ele está nisso desde 1998, aí, mais de 20 anos no poder da Rússia, tá? No poder político e centralizador da Rússia. Beleza? Deu para entender essa transição da Rússia socialista para uma Rússia mais integrada ao mercado capitalista? Tudo bem? A Rússia hoje, como que é a Rússia hoje? Quais as características da atual Rússia? Basicamente, a Rússia não foi uma transição gradual para o capitalismo, visto que somente os governantes tiveram oportunidade de concentração de capital. Os civis não. Exatamente. A mudança foi muito rápida. E aí esse choque gerou uma crise. Né? Houve uma grande crise ali no final dos anos 90 na Rússia por causa desse choque, dessa saída da economia socialista para a entrada de uma economia mais capitalista. E esse é o grande problema, a concentração de capital, de renda nas mãos de quem pôde comprar as indústrias, de quem pôde comprar os bancos. Tudo bem? Embora hoje a Rússia tenha uma distribuição de renda, vamos dizer assim, na média, né? A população ganha bem, a população não é pobre, não existe favelas na Rússia. Claro, devem existir regiões mais pobres que outras, mas de modo geral, a Rússia tem uma sociedade de bem-estar social, né? Mas uma concentração de renda muito grande, tá bom? Hoje a Rússia é um dos principais países emergentes, é óbvio, ela está um pouquinho atrás da China e da Índia, mas ainda assim é muito importante. O correto seria se todos tivessem uma parte igual para a concentração de renda. Para iniciar, exato. Mas como houve esse processo de privatização, ele foi muito rápido e ocasionou essa concentração, tá? Ao lado, então, da China e da Índia, um dos principais países emergentes do mundo. O que é um país emergente? Vamos lembrar um pouquinho. País emergente é um país que teve uma industrialização tardia. Embora a Rússia não tenha tido uma industrialização tardia, começou lá no começo do século, né? Ela teve que se readaptar com o final da União Soviética. Então, a indústria que tem hoje na Rússia é muito resultado da dissolução da União Soviética, né? A indústria capitalista de hoje. Então, é uma industrialização muito tardia, mas com grande crescimento econômico. Isso que é um país emergente. Industrialização tardia, com grande crescimento econômico nos últimos anos. A Rússia, desde 2008, e eu lembro que em 2008 a gente teve a crise imobiliária nos Estados Unidos, a Rússia desde 2008 vem crescendo 6, 5, para mais 5, 6% ao ano. É um crescimento muito grande, com uma estabilização econômica importante e política também importante. O cara que fica 22 anos no poder tem uma bela estabilização política no cargo, não é mesmo? O Putin conseguiu controlar a inflação e deixar e controlar a moeda que era muito desvalorizada. Isso beneficiou as exportações, né? A Rússia exporta muita matéria-prima, principalmente gás, petróleo. Então, com a moeda desvalorizada, ela acaba ganhando nisso, né? Quanto mais caro o dólar, é o que o Brasil está passando hoje, por exemplo. Quanto mais caro o dólar, melhor para as exportações, porque a gente acaba ganhando num curto espaço de tempo uma maior quantia de dinheiro exportando. Né? Embora para o mercado interno isso tenha vários problemas que acontecem no Brasil também. Né? A gente está exportando arroz e não tem arroz para o mercado. Está exportando cana e não tem cana para o mercado. Petróleo e não tem petróleo para o mercado. Por isso o preço da gasolina está na altura, o preço do arroz está na altura. Por causa disso. Né? Mas então a Rússia exporta muita matéria-prima, gás, petróleo principalmente, agrotóxicos, minerais e aço. A principal indústria na Rússia é a indústria pesada, a indústria que transforma as matérias-primas, né? Então, a indústria metalúrgica, petroquímica, siderúrgica. E aí também a indústria bélica, militar, né? A Rússia tem um dos maiores exércitos no mundo, e espacial,
A Rússia também é um dos únicos países, né, que manda astronautas. Na Rússia não chama astronauta, na Rússia chama cosmonauta. Cosmonauta. Os astronautas são americanos, os cosmonautas são russos, tá? É um dos únicos países que tem essa tecnologia de enviar astronautas para a Estação Espacial Internacional, por exemplo, né? Inclusive, até o começo do ano, só a Rússia mandava astronautas e cosmonautas para o espaço. E aí, no começo do ano, teve aquele lançamento da SpaceX, da empresa do Elon Musk, que conseguiu fazer a primeira viagem depois de 20 anos dentro dos Estados Unidos, porque os astronautas americanos eles tinham que ir para a Rússia e eram lançados na Rússia com a nave russa, né? Os Estados Unidos não tinha mais tecnologia para enviar os astronautas. Isso era feito na Rússia, na verdade no Cazaquistão. A Rússia usa um campo de lançamento no Cazaquistão para lançar os astronautas e os cosmonautas, tá? Então, ela também tem uma indústria de tecnologia, mas é uma indústria de tecnologia aplicada à indústria militar, à indústria bélica e à indústria espacial, tá bom? Tem a maior reserva de gás natural do mundo, inclusive boa parte do gás que é consumido na Europa vem da Rússia, e daí a importância da Rússia no cenário europeu, porque se a Rússia quiser, ela corta o gás que vai para a Europa e mata todo mundo congelado. Porque o inverno europeu é um inverno muito rígido. Eles precisam de carvão e de gás para se manter aquecidos, principalmente no inverno. Né? Daí a importância geopolítica e econômica da Rússia para a Europa na distribuição de gás para a maior parte dos países da Europa. E tem também a segunda maior reserva de carvão do mundo. Né? Então, isso torna a Rússia um grande peão da geopolítica mundial atual. Embora não tenha o prestígio que tinha antes da União Soviética, ainda é um país muito importante na economia mundial e na política mundial. Tudo bem? A Rússia tem em torno, então, de 144 milhões de pessoas. Não é muita gente se comparado com o território, mas a gente tem que pensar que boa parte da Rússia é gelo, né? Tá no trópico, tá no Círculo Polar Ártico, ali na Sibéria, então não tem muita população mesmo. A Rússia, embora a gente fala, nossa, a Rússia parece ser uma sociedade bem coesa, falando russo, com uma cultura bem organizada também, mas existem várias pequenas etnias dentro da sociedade russa, são mais de 100 línguas faladas, embora o russo seja oficial, e também na questão religiosa, existem várias religiões dentro da Rússia, embora o cristianismo também seja a principal. A gente tem cristianismo, islamismo, budismo e judaísmo. Tudo bem? Beleza com a Rússia hoje? E aí, partindo para o final da aula, a gente vai falar dos vários conflitos, vamos dizer assim, herdados pela União Soviética, né, herdados pelo período da Guerra Fria, e que a Rússia acabou tendo que resolver, né? Ficou com esse abacaxi para resolver. A principal, a questão da Crimeia. Acho que eu já comentei para vocês um pouco da Crimeia, mas é bom relembrar. A Crimeia, na Ucrânia, essa ilha zona aqui, né, no sul da Ucrânia. A Crimeia ela fez parte da Rússia durante o Império Russo. E aí, depois da criação da União Soviética, a Ucrânia se juntou à União Soviética, né? Mas a Crimeia sempre teve certa autonomia, né? Autonomia política. Isso o Stalin depois vai caçar. Então, a Ucrânia e junto com a Crimeia eram parte da União Soviética. Em 1954, o Khrushchev, que a gente falou, ele vai transferir a Crimeia para a Ucrânia, né? A Ucrânia já tinha maior autonomia, então a região da Crimeia vai ser transferida para a administração da Ucrânia. O problema é que dentro da Crimeia existem, né, e existiram muitos russos, né? Durante a Guerra Fria, o governo central de Moscou incentivou a migração de russos para a Crimeia. Então, essa parte aqui da Ucrânia na Crimeia é uma região onde tem muitos russos. Né? Então, aí já tem um problema que é étnico. A população da Crimeia se considera russa ou se identifica mais com a Rússia. Tá? Em 91, quando há a dissolução da União Soviética, a gente vai ter a autonomia tanto da Crimeia
quanto da Ucrânia restaurada. Então, elas vão ficar autônomas da União Soviética. Mas a Rússia sempre teve interesse aqui na Crimeia, porque ela está no Mar Negro, né? E aqui a gente vai ter uma rota comercial importante para o Mar Mediterrâneo, consequentemente para a Europa, além de reservas de petróleo que existem aqui no Mar Negro, próximo à Crimeia, né? Os portos são muito utilizados pelas forças russas e a Rússia também tem bases militares aqui no Mar Negro, na costa da Crimeia. Então a Rússia sempre teve olhos, né, para essa região da Crimeia. Então quando a Crimeia voltou para a Ucrânia, a Rússia não gostou muito da ideia e sempre ficou um pouco de olho nessa região. Em 2013, aí a coisa aperta. Em 2013, o presidente da Ucrânia ele tinha um acordo com a União Europeia. Lembrando que o leste europeu, os países que ficam a leste da Europa, eles são mais atrasados porque eles eram ex-repúblicas soviéticas, né? Então, há uma aproximação desses países, Turquia, Ucrânia, Hungria, Polônia, com a Europa, com a União Europeia, justamente nesse processo de transição entre a economia socialista e a economia capitalista. Então, em 2013, o presidente da Ucrânia ele tinha um acordo com a União Europeia, né? E aí ele resolve quebrar esse acordo para se alinhar à Rússia. A Rússia sempre teve intenção de comandar a Ucrânia, não, mas ter influência na Ucrânia, né? Então o presidente rompe o acordo com a União Europeia, priorizando relações com a Rússia. E a população da Ucrânia não gostou nada. A população da Ucrânia foi às ruas, protestou contra o presidente. O presidente mandou força policial, houve repressão, houve alguns manifestantes mortos, né? Só que a Ucrânia explodiu em manifestações mais ou menos parecidas com o que aconteceu aqui em 2016, 2014, desculpa. Nem lembro mais quando foi. Das passeatas do ônibus. 2013, né? Junho de 2013, exato. Nossa, faz tanto tempo, meu Deus. Mais ou menos o que aconteceu aqui, mas lá por causa dessa quebra de acordo com a União Europeia. E aí um detalhe para vocês. Por que a população ucraniana ficou com raiva, né? Foi às ruas contra o presidente que rompeu o acordo com a União Europeia. E aí, seguinte, a população ucraniana ela é uma população de jovens, principalmente muito jovens, né? E são jovens que nasceram pós-União Soviética, ou seja, não viveram no período soviético, não viveram na União Soviética. Essa população jovem, ela é muito europeia, né? Ela quer passar as férias nos países da Europa, ela quer estudar em outros países da Europa. Então, para essa população jovem, se aproximar da União Europeia e provavelmente, sei lá, entrar na União Europeia é o sonho de consumo, né? Vocês também gostariam, acho, provavelmente, né, de estar dentro da União Europeia e poder viajar nos países da União Europeia. Então é isso que a população jovem da Ucrânia quer. Só que a população mais idosa ou mais velha, que viveu o período soviético, tem aquele saudosismo da União Soviética. Então a população ucraniana ela meio que é dividida nisso. Os jovens querendo uma aproximação com a União Europeia, com certeza. E a população mais velha com aquele saudosismo da... A mesma coisa que o Brexit, exatamente, com aquele saudosismo da União Soviética. Então, num momento aqui, o presidente vai ser afastado, só que na Crimeia, a população que se identifica mais com a Rússia vai entrar em conflito. E aí vai pedir a anexação da Crimeia à Rússia. Né? Olha que louco. Na Crimeia, que tinha uma população russa, por causa das migrações que a União Soviética incentivou durante a Guerra Fria, a Crimeia não quis se alinhar à Ucrânia, embora sendo um pedaço da Ucrânia, e pediu a anexação do território da Crimeia pela Rússia. E aí a Rússia vai lá, já que vocês estão pedindo, eu vou ajudar vocês. A Rússia vai lá e enviou tropas para a Crimeia, tomando a Crimeia assim da Ucrânia. Né? Em 2014, houve um referendo na Crimeia e decidiu separar a Crimeia da Ucrânia e anexar a Crimeia à Rússia. O plebiscito, né, o referendo venceu com 95% a favor da anexação da Crimeia à Rússia. E lembrando, a Rússia tem interesse na Crimeia por causa do mar, por causa da rota comercial, por causa das reservas de carvão, de petróleo, de gás e também das bases militares que estão ali no oceano. Tudo bem?
Inclusive, com essa anexação, a Rússia foi expulsa do G8, né? Hoje é G7, mas antes era G8, as 8 maiores economias do mundo. Hoje é G7, porque G7 porque a Rússia foi expulsa, né? Quando a gente falou de globalização, eu disse que no período bipolar, Estados Unidos e União Soviética, a grande questão era territorial. Então, os países, tanto Estados Unidos quanto a União Soviética, estavam anexando territórios ao seu país, né, à sua influência. Depois da dissolução da União Soviética, a questão não é mais territorial. A questão não é mais quem manda num país ou quem manda no outro. A questão agora é econômica. Quem tem influência econômica em um lugar, quem tem influência econômica no outro. A China não sai por aí, né, explodindo conflitos no mundo todo. A China vai lá e compra as coisas, né, vai lá e faz parcerias econômicas, porque hoje o que manda é o dinheiro, né. E aí meio que quando a Rússia anexou a Crimeia, ela meio que rompeu essa lógica, né. Ela voltou à lógica da Guerra Fria. E aí os países do G8 viram isso como uma afronta e expulsaram a Rússia do G8. Por isso hoje é G7. Beleza? Deu para entender, né? Tem outros conflitos também, embora menores do que a Crimeia, embora esse primeiro que a gente vai falar, da Armênia e Azerbaijão, tá recente, né? Eu mandei até um vídeo para vocês sobre isso lá no grupo. Então, aqui no Cáucaso, o Cáucaso também tinha países pertencentes à, à Rússia, à União Soviética. O G7 não visa o meio ambiente? Não, o G7 é as 7 maiores economias do mundo. Então, são reuniões mais econômicas. Claro, a pauta ambiental, como no último encontro na França no passado, o Macron falou muito da Amazônia, né? Mas a grande pauta é econômica, não é tanto ambiental, embora eles discutam pautas ambientais também. Tá bom? G7, 7 maiores economias do mundo. Aqui no Cáucaso, essa região, no sul da Rússia, em contato aqui com o Oriente Médio. A gente tem a Turquia, Síria, Iraque, Irã, essa região aqui próxima ao Oriente Médio. E essa região também foi uma região dominada pela União Soviética, onde a União Soviética também incentivou a migração de muitos russos para cá. Então, quando houve a dissolução da União Soviética, os conflitos eclodiram, né? Porque parte da população queria independência, outra parte queria ficar na Rússia. Então vão existir vários conflitos aqui no Cáucaso por causa disso. Além de que essa região também tem jazidas de metais, também tem reservas petrolíferas, né? Então a Rússia sempre teve interesse nessa região. Então o Cáucaso é essa região aqui no sul da Rússia, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, próximo ao Oriente Médio, onde a gente vai ter vários conflitos econômicos e conflitos étnicos religiosos por causa da população russa e por causa da população originária, né, dessas regiões. A gente tem alguns conflitos importantes. Armênia e Azerbaijão, como eu mandei o vídeo para vocês, a Armênia e o Azerbaijão eram repúblicas soviéticas, com a dissolução eles se tornaram independentes. E aí existe essa região aqui, ó, de Nagorno-Karabakh, que é uma região dentro do Azerbaijão, mas com população armênia, né? Então, o Azerbaijão quer essa região por ter reservas, por ter petróleo, né? Mas dentro da região tem muitos armênios. Então, Armênia e Azerbaijão sempre disputaram essa região. É um território do Azerbaijão, mas com população armênia, e isso gera conflito, né? Inclusive, recentemente, como eu mandei o vídeo, os dois países entraram em conflito de novo, com centenas de mortes por causa do domínio da região de Nagorno-Karabakh, tá bom? E aí a Rússia acaba não se metendo no meio aqui, mas é um conflito que resulta do final da União Soviética, né? Da dissolução da União Soviética, tudo bem? Outro conflito na Geórgia, e aqui na Geórgia a gente tem dois conflitos, né? Tanto aqui na Ossétia do Sul quanto na Abcásia, né? São duas regiões, essas duas regiões, a Abcásia e a Ossétia do Sul, são regiões onde tem mais russos do que georgianos. Então, essas duas regiões, elas querem a anexação à Rússia, elas querem um maior vínculo com a Rússia, enquanto a Geórgia quer a independência, né? Então a gente teve grandes conflitos também, guerras civis literalmente,
das duas regiões contra o governo georgiano, ora pró-Rússia, ora pró-Geórgia, ora querendo independência, ora querendo anexação. Essas duas regiões também aqui na Geórgia estão dentro desses conflitos étnicos, religiosos e de influência política e econômica da Rússia na região do Cáucaso, tá bom? A Geórgia é de 92 a 93 e a Ossétia do Sul de 91. Aqui tem a Ossétia do Norte, que já está dentro da Rússia, né? A Ossétia do Sul, que foi separada para a criação da Geórgia. E o principal deles aqui no Cáucaso é a Chechênia. A Chechênia, aqui é mais clarinho aqui no mapa. A questão da Chechênia também é separatista em relação à Rússia, em relação à Europa, né? Então, na Chechênia também tem parte da população que se identifica mais com a Rússia e outra parte que se identifica mais com a Chechênia. A Chechênia foi um território russo lá no Império, depois se tornou uma União Soviética, né, uma República Soviética, e depois teve a sua independência com a dissolução. A independência geórgia não anexar aquele território da Rússia é por questão do petróleo, como a Armênia e Azerbaijão? É questão econômica, mas a principal questão é étnica. Tá? Quando a gente fala de Cáucaso, a principal questão no Cáucaso é a etnia, né? Então, ou é Azerbaijão contra os romenos, ou é os russos contra os georgianos, ou é uma população georgiana, mas que se considera russa e quer anexação à russa, né? É complicado, mas o principal quesito aqui no Cáucaso é a etnia, né? São conflitos étnicos. É claro que vai ter todo o escopo econômico de petróleo, de exploração de petróleo, de exploração de jazidas, mas a principal cerne é a etnia, tá bom? Esse é o último slide, tá, gente? Só terminar aqui, Chechênia. Então, a Chechênia era uma parte da Rússia imperial, se tornou República Soviética e depois teve a independência com a dissolução da União Soviética. No contexto atual, a Chechênia é uma república autônoma da Rússia, né? Ela é autônoma, ela é independente, mas ela ainda faz parte do território russo. E isso gera vários conflitos, porque parte dos chechenos querem a sua independência, outra parte dos chechenos querem continuar atrelados à Rússia. Então não é só questões étnicas, embora sejam as principais, mas também tem questões políticas e questões econômicas. Em 99, a Rússia vai adotar uma ofensiva contra os rebeldes, contra os chechenos. Isso vai gerar um caos generalizado, houve conflito, houve morte, mas ainda hoje a Chechênia é uma parte autônoma dentro da Rússia. Tudo bem? Dúvidas sobre a Chechênia, sobre o Ossétia, sobre o Azerbaijão? Acho que deu para entender, né? Gente, então é isso. Eu vou terminar a aula. Quando tiver o vídeo pronto, eu disponibilizo para vocês e mando também a lista de exercícios, tá bom? Muito obrigado por virem. Que saudade de vocês, saudade da aula pro cursinho. E estamos aí. Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp. Obrigado, Diego. Obrigado mesmo. Tchau, tchau.